Olá, igreja! Em 2019, nós iniciamos um projeto com a finalidade de formar pessoas para discipular outras pessoas. Este grupo seria, podemos dizer, um grupo de elite na Igreja Batista Jardim Floresta, com o objetivo de evangelizar, com o objetivo de treinar outras pessoas, de firmar outras pessoas dentro da igreja. Infelizmente, veio a pandemia e com isso nós tivemos que adiar várias vezes o início do ministério de discipulado. O Gustavo é o líder deste ministério e graças a Deus nós estamos vislumbrando o início deste sonho, deste projeto do Ministério Discipulado na Igreja Batista Jardim Floresta. E a finalidade deste vídeo é explicar um pouquinho melhor com relação a este ministério. Então, Gustavo é o líder do ministério. Gustavo, o que seria o discipulado, cara? Boa noite, pastor. Mais uma vez me apresentando de novo, sou Gustavo, membro dessa igreja. E pastor, para começar com essa pergunta, eu queria trazer uma citação que o pastor Mark Dever, no seu livro sobre discipulado, ele traz resumindo um pouco o que seria o discipulado. Ele diz que no centro do cristianismo encontra-se o desejo de Deus de ter um povo que demonstre o seu caráter. E demonstrar o caráter de Deus vem por obediência à sua palavra e no relacionamento com Ele e no relacionamento uns com os outros. Portanto, Deus ele enviou o seu Filho a fim de chamar pessoas para segui-lo. E uma parte desse ato de seguir o Senhor Jesus Cristo é chamar outras pessoas a seguirem Ele também. E o discipulado em si, muito mais do que o ministério novo que a nossa igreja agora está oferecendo, é uma ordem direta do Senhor Jesus Cristo a todo o seu povo, a toda a sua igreja. A gente vê no Evangelho de Mateus, no capítulo 28, logo no final, antes de Jesus subir aos céus, ele dá essa ordem aos seus discípulos, àquela multidão que o ouvia, dizendo o seguinte: portanto vão, no Mateus capítulo 28, no verso 19 e 20, ele diz: portanto vão e façam discípulos por todas as nações. Então, muito mais que o ministério novo que a nossa igreja está oferecendo, a gente está colocando em prática e tentando obedecer essa ordem direta do Senhor Jesus Cristo, que é fazer outros discípulos, que é fazer discípulos por todas as nações. Então, resumindo, o discipulado é a gente, como cristão, ajudar e auxiliar outras pessoas a seguirem o Senhor Jesus Cristo. Perfeito. Nós não estamos inventando nada novo. Na verdade, a igreja não está criando um novo modelo. O discipulado é algo que está presente na igreja de Cristo desde o primeiro século. O Senhor Jesus Cristo ele instituiu o discipulado, ele ordenou que os seus discípulos pudessem discipular outros e assim a igreja se manteve até os dias de hoje. Então, nós desejamos muito que os nossos membros, os membros da Igreja Batista Jardim Floresta, estejam conosco neste ministério de discipulado, que com certeza é um ministério que merece toda a atenção nossa, mas é um ministério que não deve ser feito de qualquer forma. Nós vamos falar do Evangelho, então isso é importante, isso é precioso demais. E é por isso que nós teremos treinamento, né, Gustavo? Isso, nós teremos um treinamento, a gente já vai dar início, né? A gente vai retomar, na verdade, as inscrições do treinamento de discipuladores. Não fique preocupado que se você já fez a sua inscrição, o seu nome continua ali na lista. Então a gente vai abrir diretamente para os membros da nossa igreja, né? E nós, se assim o Senhor permitir, em janeiro de 2022 nós iniciaremos esse treinamento de discipulado, né? Porque, como o senhor falou, para eu apresentar o Evangelho, eu tenho que saber pelo menos o básico daquilo que o Senhor Jesus Cristo passou ao seu povo. Então a gente vai discutir um pouco o que é o Evangelho, as bases da nossa fé, para assim, de alguma forma, a gente estar, posso dizer assim, afiado para apresentar essa fé a outras pessoas. Isso. Então, as inscrições, elas vão até agora o mês de dezembro, tá? Porque nós precisamos preparar todo o material. Na verdade, nós já temos o material, precisamos apenas imprimir para as pessoas que vão participar. Então, as inscrições elas vão iniciar agora e terminará no dia 5, né? 5 de dezembro. E depois nós teremos uma confraternização com toda a equipe para explicar como nós iremos trabalhar. Ela está dividida em 3 módulos, o treinamento, como o Gustavo falou, começa em janeiro. O primeiro módulo é a questão da parte teórica do que significa o discipulado.
A segunda parte do segundo módulo, nós vamos entender algumas outras religiões, né, como elas funcionam, até porque o Brasil é um país bastante religioso, né? Então existem muitas ideias falsas com relação à palavra de Deus, à Bíblia. Então, entendendo um pouquinho outras igrejas, como funciona, nós também podemos nos preparar. E o terceiro módulo é a parte prática do discipulado, né? Onde você vai entender, nós vamos dar a você ferramentas para poder discipular outra pessoa, até mesmo evangelizar. Nós não queremos dar um roteiro para você. Se a pessoa responder isso, você diz isso. Nós não queremos dar um roteiro. Nós queremos que você entenda os princípios por trás dos versículos bíblicos relacionados ao evangelismo, relacionado ao discipulado. E isso é importante. Então, esse treinamento, ele precisa ser feito e você precisa participar, né, Gustavo? E é muito importante, pastor, a gente fazer esse treinamento de discipuladores para a gente entender um pouco mais o que é esse ministério que a nossa igreja está tentando implantar. O que é o discipulado, quem nós devemos discipular, como nós vamos fazer esse ministério, quais métodos nós usaremos. Então a gente precisa estar bem alinhado, entender um pouco mais. Isso tudo a gente vem e a gente entende através da Escritura, através da Palavra de Deus. O Senhor Jesus Cristo, ele nos orienta como nós devemos fazer. A gente vê através do Novo Testamento como Paulo discipulava pessoas, através de alguns livros que nós também usaremos, que será muito importante para essa nossa caminhada. Como o senhor falou, a gente não vai ensinar as pessoas a resposta tal, mas a gente precisa entender um pouco mais tudo aquilo que resume os pilares da nossa fé, para que a gente esteja preparado para responder perguntas, preparado a ensinar outras pessoas, a ensinar outros discípulos, porque nós, como discípulos, temos que fazer outros discípulos, porque essa é uma ordem direta do Senhor Jesus Cristo para toda a sua igreja, né? Pois é, e o objetivo do discipulado não é apenas com novos convertidos. A nossa ideia é discipular pessoas que estão chegando em nossa igreja, todas as pessoas que estão chegando, a fim de ensinar os princípios da palavra de Deus para os novos convertidos e também fortalecer aqueles que estão vindo de outras igrejas, também ajudando a entrar dentro da Jardim Floresta, a conhecer a Jardim Floresta, a saber que tipo de igreja nós somos, a preparar o caminho para que esta pessoa possa se tornar futuramente um membro da Igreja Batista Jardim Floresta. E nisso, o Ministério de Discipulado trabalhará muito próximo do Ministério Abrace, porque dentro do Ministério Abraço eles recepcionam as pessoas que estão chegando na igreja. E o Ministério Discipulado, aos domingos, ele pode fazer o trabalho de reconhecer os nossos visitantes, solicitar dos nossos visitantes para preencher uma ficha onde nós podemos entrar em contato. Pessoas que se convertem aqui durante os cultos, elas podem também ter esse contato. Nós podemos ter esse contato inicial através do Ministério de Discipulado. Então, o trabalho do Ministério de Discipulado ele é muito amplo dentro de nossa igreja e também muito importante. Então, se você deseja fazer parte deste ministério, logo em breve nós disponibilizaremos para você o site do Ministério, onde você pode preencher, colocando o seu nome, o seu telefone, respondendo ali algumas perguntas, e logo em seguida o Gustavo vai entrar em contato com você, dar as boas-vindas e já deixar você ciente a respeito das datas onde nós iremos começar o treinamento, onde também nós iremos entregar o material para você. E aí, Gustavo, quer dizer algumas últimas palavras? Pastor, para finalizar, eu queria trazer uma outra citação do pastor Mark Dever também, que ele fala sobre o cristianismo, né? Que o cristianismo, ele não é para pessoas que andam sozinhas, pessoas solitárias, pessoas individualistas, mas o cristianismo é para pessoas que andam juntas, pessoas que estão abraçadas, pessoas que precisam uma das outras, porque da mesma forma como eu preciso do Senhor, alguém precisa de uma ajuda. E é uma dificuldade que a gente ainda tem, às vezes, como igreja, é caminhar sozinho. Às vezes chega algum novo convertido, ou até algum que já está há muito tempo na igreja, precisa de uma ajuda, precisa de um auxílio para perseverar na fé.
e é isso que a gente, como ministério da igreja, como ministério discipulado, a gente quer implantar nessa igreja. E a gente tem, principalmente como membro, analisar se de fato nós estamos fazendo isso. Porque geralmente todo mês, nas nossas ceias, nós falamos o pacto de membresia. Sim. E uma das partes do pacto de membresia diz o seguinte: nos esforçaremos pelo discipulado daqueles que estão ao nosso cuidado. Então a gente deve analisar se de fato estamos fazendo isso como igreja, como crentes, e se não estamos fazendo, esse é o nosso desejo como igreja. É discipular, é ajudar, é fortalecer, é exercer uma boa influência na vida de uma pessoa, é exercer uma boa influência na vida de um irmão que, com o passar do tempo, aquela influência boa que a gente coloca, uma influência de vida, uma influência espiritual, faz com que aquela pessoa se pareça cada vez mais com o Senhor. Então esse é o nosso desejo como ministério, esse é o nosso desejo como igreja, é fortalecer uns aos outros e, acima de tudo, pastor, mais uma vez repetindo, às vezes a gente escuta pregações, a gente tem um temor muito grande de desobedecer alguns mandamentos do Senhor, como mentira, como adultério, como inveja, como gula, e a gente tem um mandamento explícito e direto do Senhor Jesus Cristo para todo o seu povo, mais uma vez Mateus 28. Portanto, vão e façam discípulos por todas as nações. E nós, como discípulos do Senhor, estamos em busca de fazer outras pessoas a se achegarem ao Senhor Jesus Cristo. E esse é o papel de nós como discipuladores. Verdade. E lá em 1 Pedro diz que nós somos nação santa, povo adquirido, sacerdócio real, né? Então é povo eleito de Deus. Então é muito bonito nós ouvirmos isso do Senhor Jesus Cristo, que nós somos povo exclusivo dele. Mas na sequência do versículo ele diz para anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Então é sua missão também anunciar o Senhor Jesus Cristo. E o ministério de discipulado, ele vem dar as ferramentas para que você possa exercer esta função, tá bom? Então, tá aí o convite, tá? Esteja orando e participe conosco. O meu desejo é que toda a igreja possa estar dentro deste ministério, porque assim nós teremos a capacidade de ajudar, de estar próximo de fato de todas as pessoas que chegam até a Jardim Floresta, tá bom? Então qualquer dúvida você pode entrar em contato com o Gustavo, que ele pode lhe ajudar, ou comigo mesmo, mas que estejamos juntos na missão de levar a palavra de Deus a todas as pessoas, em especial aqueles que procuram a nossa igreja, a Igreja Batista Jardim Floresta. Nós não queremos ser apenas mais uma igreja neste bairro, não. Nós queremos fazer de fato a diferença, mas sozinhos nós não vamos conseguir. Você é membro desta igreja e o pacto de membresia diz: vou me esforçar para discipular uns aos outros, que possamos fazer cumprir este pacto, que você possa fazer cumprir este pacto na tua vida, tá bom? Então, muito obrigado, que Deus nos abençoe.